Narrativa Católica apresenta A Conquista das Virtudes, do Padre Francisco Faus. Parte 1, Capítulo 2. Virtudes ou miragens, aparências de virtude. Antes de falarmos do que é a virtude, vamos falar um pouco do que não é. A definição mais simples, embora perigosa, de virtude é hábito bom, ou seja, uma qualidade que a pessoa tem e que se manifesta em certas atitudes e reações habituais, em determinadas condutas contínuas. Há, por exemplo, pessoas que têm uma amabilidade habitual, outras que geralmente estão de bom humor, outras que sempre cumprem os horários, outras que não descuidam a ordem material, outras que nunca irritam os outros. Todas essas coisas você acha que são virtudes? Podem ser, todas elas, mas nem sempre. Mais ainda, como veremos a seguir, podem ser pseudo-virtudes que enganam, como as miragens do deserto, que aparecem à imaginação dos que morrem de sede como se fossem lagos azuis. Há vários critérios, muitos deles dados por Cristo, para desmascarar as falsas virtudes. Veremos a seguir alguns deles, mas acho bom preveni-lo. Com isso, não queremos convidar ninguém a pensar nos defeitos dos outros. Basta que identifiquemos os nossos. Para melhor desmascarar as miragens, façamos uma classificação. Tipos de miragens. 1. As virtudes vaidosas. Nosso Senhor fala explicitamente delas. Já no início da sua pregação, no Sermão da Montanha, nos alerta: guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está no céu. Quer dizer que, aos olhos de Deus, não tem valor as virtudes contaminadas pela vaidade. Para serdes vistos. Esse para diz tudo. Fala das virtudes praticadas com uma finalidade vaidosa, que pode ser dupla. Virtudes vitrine. Vividas com fins de exibição, procurando glorificar a nossa imagem diante dos outros, indo atrás do aplauso, da publicidade, do louvor ou da badalação para obter vantagens. Jesus corta pela raiz essa hipocrisia. Lembre-se, no Sermão da Montanha, ele nos manda praticar a esmola sem tocar a trombeta, sem que a mão esquerda saiba o que faz a direita, e assim teu Pai, que vê o escondido, te recompensará. Igualmente, não quer que oremos, que façamos as nossas práticas religiosas para sermos vistos pelos homens, visando criar uma boa imagem espiritual, que os outros admirem e talvez aproveitar-nos dela. Quantos rapazes e moças não fizeram isso para arranjar na igreja um namorado ou uma namorada bonzinhos? Por fim, recomenda fazer sacrifícios sem ar de vítima, sem dar-nos importância, nem cobrar o agradecimento dos demais. Quando jejuares, perfuma a tua cabeça e lava o teu rosto, assim não parecerá aos homens que jejuas. Virtude vaidosa não é virtude. Virtudes espelho. A vaidade funciona também como um espelho onde nos contemplamos, no íntimo de nós, com admiração e orgulho, como fazia aquele de quem falava São José Maria, que dedicou um livro a si mesmo, escrevendo a mim mesmo com a admiração que me devo. Ao envaidecer-nos com as nossas qualidades, estragamos o bem que possa haver nelas. Por causa disso, Jesus reprovou o fariseu que subiu ao templo intimamente ufano com as suas virtudes. Graças te dou, ó Deus, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem como este publicano que está ali. Jejuo 2 vezes na semana e pago o dízimo de todos os meus lucros. O publicano
tão desprezado, só agradecia a bondade de Deus e pedia perdão. Este voltou para casa justificado e não o outro. E nós? Que me diz de nós quando repetimos: eu não tenho pecado, não faço mal a ninguém, não preciso me confessar? Não há uma certa semelhança com o fariseu? 2. Os hábitos rotineiros. Existem pessoas muito cumpridoras, tanto do dever profissional como do atendimento das necessidades familiares e dos deveres religiosos. Não são irresponsáveis, não têm falhas graves, mas fazem as coisas com uma rotina morna, como que forçados, sem alma, nunca se renovam. Não se nota que estejam lutando por melhorar. Estão sempre na mesma, ou melhor, estão mofando na mesma. Seu cumprir é um cumprir mentir, para dizê-lo remedando um pensamento do beato Álvaro del Portillo. Jesus se refere a eles quando cita estas palavras do profeta Isaías: este povo somente me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E também quando censura os mornos: não és nem frio nem quente, tenho contra ti que arrefeceste o teu primeiro amor. Não há virtude viva na pessoa rotineira, que não tem amor criativo nem renovação de atitudes. 3. As inclinações temperamentais. Há outros que parecem ter virtudes excelentes, mas que não são virtudes, são apenas bons sentimentos ou inclinações temperamentais. Fazem coisas boas porque lhes saem sem esforço, porque correspondem ao seu natural, porque lhes são agradáveis e até os divertem. Quantas fachadas simpáticas têm essas características? Mas, nestes casos, por trás da fachada, vêem-se 2 sinais típicos da falsa virtude. O primeiro sinal é que não fazem nada por adquirir outras virtudes, não sentimentais nem fáceis, e que são muito mais importantes. Pense no homem amável e sociável, pronto para ir visitar um amigo e ajudá-lo a passar um bom momento, mas que é preguiçoso, que trabalha mal e não cumpre os compromissos incômodos ou exigentes nem sequer com os amigos. O segundo sinal consiste em que eles têm dupla face. Fora de casa, dão vazão, por exemplo, à simpatia e à camaradagem temperamentais, por vaidade ou simplesmente por prazer. Mas em casa, onde mais do que o temperamento é preciso abnegação, são insuportáveis. Fazem lembrar aquela história do velório de um marido beberrão e violento que fazia da esposa um saco de pancadas. Os amigos de boteco rodeavam o caixão, compungidos, e comentavam de longe: que homem, grande amigo, era a amabilidade em pessoa, sempre pronto para ajudar, bom coração. A esposa, ao ouvir isso, arregalou os olhos e pediu ao filho mais novo: Joãozinho, vá até o caixão e veja se o defunto é mesmo seu pai. Talvez a esses Jesus diria: sepulcros caiados, que por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. 4. As virtudes fogueira. Finalmente, neste quadro de miragens poderíamos colocar aquelas virtudes que são como uma fogueira de São João. Arde e ilumina durante uma noite. No dia seguinte, só restam cinzas. São febres efêmeras. Lembro-me do que contavam há bastantes anos algumas pessoas que, infelizmente, foram mobilizadas para participar de uma guerra. Durante os combates, havia jovens soldados que mostravam exemplos espetaculares de bravura, de renúncia, de coragem. Mas, ao chegar o tempo de paz, eram incapazes de vencer a pequena batalha de acordar na hora certa para chegar pontualmente às aulas na faculdade. Também no Evangelho temos exemplos claros disso. São Pedro, na última ceia,
diz a Jesus com veemência de coração: darei a minha vida por ti. Ainda que seja preciso morrer contigo, não te renegarei. Horas depois, não consegue nem acompanhar Jesus na oração do horto, e o Senhor tem que lhe dizer: Simão, dormes? Não pudestes vigiar 1 hora? E, após a prisão de Cristo, foge e nega-o 3 vezes. Tinha virtude emocional, ardor de bons sentimentos, mas faltava-lhe a firmeza da verdadeira virtude. São muito apreciáveis essas virtudes emotivas, mas só elas, por mais sentidas que sejam, não fazem nem santos nem bons cristãos. O bom perfume das virtudes cristãs, como lembra São José Maria, faz-se sentir entre os homens, não pelas labaredas de um fogo de palha, mas pela eficácia de um rescaldo de virtudes: a justiça, a lealdade, a fidelidade, a compreensão, a generosidade, a alegria.